Vamos fazer um bolinho para acompanhar o café. Estou com muita vontade de fazer um bolo, até porque o tempo está chuvoso, está frio e dá-me realmente muita vontade de fazer um bolo. Acho que o cheiro a bolo traz um aconchego completamente diferente. Então resolvi gravar para vocês. Vou fazer um bolo mármore, super clássico, muito fácil de fazer e que eu acho que acaba por agradar à maioria das pessoas. Então é essa a minha proposta do vídeo de hoje. Eu vou usar o batedor porque facilita muito e entretanto também vou ligar o forno a 180 graus para ele pré-aquecer, porque a massa faz num instante e assim quando já estiver pronta o forno também já está quente e podemos pôr o nosso bolo a cozer. Então bora lá que eu vou mostrar-vos aqui o passo a passo. Então eu vou começar por colocar aqui na taça do meu batedor 5 ovos inteiros, vamos batê-los inteirinhos, não há necessidade de se fazer a separação claras de gemas, então vai tudo para aqui. E vamos adicionar o açúcar aos ovos, são 180 gramas de açúcar. E depois colocamos no batedor e batemos muito bem. Então agora passamos para ali. A nossa mistura dos ovos com o açúcar já bateu, entretanto eu derreti aqui 150 gramas de manteiga e agora, enquanto ponho novamente a batedeira a funcionar, eu vou juntando a manteiga em fio e o forno já está pré-aquecido, então bora lá! Tenho aqui 250 gramas de farinha de trigo, à qual eu vou juntar 2 colherzinhas de chá de fermento para bolos. Tenho também aqui ao lado 250 ml de leite. E agora o que eu vou fazer é peneirar aqui os secos, não é? E adicionar também o leite. Então eu vou alternando, vou colocar um bocado de secos, misturo, coloco um bocado de leite, misturo, coloco secos, misturo, coloco leite, misturo, ok? Vamos fazer desta forma, vou ali buscar a massa do bolo. Tenho aqui a minha peneira, então bora lá. Vou colocar já tudo aqui. Vou então colocar metade dos ingredientes secos, envolver. Agora vou juntar uma parte do leite, e isto é mesmo só leite. Vou acrescentar os restantes ingredientes secos. Ingredientes secos bem envolvidos, agora temos aqui o restante leite. O que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar, mas vou guardar assim tipo uma colherzinha de sopa, mais ou menos, para juntar na parte que vai levar cacau, que é para conseguirmos adicionar bem o cacau, está bem? Vamos guardar aqui um pouquinho do leite. Pronto, já envolvemos. Agora, para finalizar esta massa, vamos juntar 2 colheres de chá de extrato de baunilha. Vamos envolver. Ok, esta primeira massa está pronta. Primeira massa não, a massa base está pronta. Agora temos que colocar uma parte na forma e na restante massa vamos juntar então o cacau. Então, eu tenho aqui a minha forma que eu já untei com manteiga, vou usar esta assim. Vocês podem fazer isto de 2 formas diferentes. Podem dividir a vossa massa já em 2 partes mais ou menos iguais. À outra parte, então, vão adicionar o cacau e o restinho do leite. E depois, ao colocar na massa, vocês colocam um pouquinho de massa de baunilha, um pouquinho de massa de chocolate, um pouquinho de massa de baunilha, um pouquinho de massa de chocolate. Eu vou simplificar isto, está bem? Então, o que eu vou fazer é verter metade desta massa aqui para a forma
E depois, a que ficar aqui na taça da batedeira, eu vou juntar 2 colheres de sopa de cacau e o resto do leite. Então, vamos simplificar, vamos manter isto assim, bem fácil e que não necessita de sujar mais louça. Então, vamos fazer isto desta forma, está bem? É isso que eu vou fazer. Então, temos aqui a forma escolhida. Vou colocar mais ou menos metade da massa. Ok. Perfeito. E agora, a esta, vou colocar 2 colheres de sopa de cacau em pó. E vou adicionar o restante de leite e envolver muito bem. E agora vamos colocar a massa de chocolate. Agora, com um pauzinho destes para espetadas, eu vou só mexer assim um pouquinho a minha massa para tentar fazer aqui ver se ela vai ficar assim com meia misturada. Vamos lá ver como é que isto vai resultar, como é que depois ao cortarmos o bolo, o que é que vai aparecer. Mas pronto, só fazer assim aqui um bocadinho isto e está pronto a ir ao forno. Então, o nosso forno está pré-aquecido a 180 graus. Este bolo demora ali entre uns 45 a 50 minutos a ficar cozido. Eu gosto de colocar 30 minutos e depois vou começando a ver o ponto de cozedura e coloco mais 5 minutos ou mais 10 minutos, conforme o ponto que ele estiver. Então, é isso que eu vou fazer, pôr no forno, cronometrar ali uns 30 minutos e depois, então, no final eu digo-vos quanto tempo demorou. O nosso bolinho saiu do forno, esteve lá 40 minutos, então já sabem, coloquem assim 30 e depois vejam. E agora, eu queria usar pela primeira vez o meu prato de bolo novo, mas estou com um bocado de medo, até já estive aqui a medir, ele já tem um bocadinho de migalhas, estou com um bocado de medo que isto seja demasiado pequeno. Então, este prato, que ele é pesado, porque isto é mesmo mármore, é da Pepco, e eu já tinha ido à Pepco, vi este prato, ainda peguei nele, depois deixei ficar e depois voltei lá passado umas semanas e voltei a vê-lo e comprei, acho que custou 6,5€, porque há muito tempo que eu queria assim um prato de bolo de pé, mas que fosse pequenino, porque eu faço bolos pequenos cá para casa, nós comemos pouco bolo e então eu faço realmente bolos pequenos, até mesmo para aniversário. E eu gostei muito dele, apesar de ser pesado como tudo, mas eu gostei bastante dele. Claro que eu queria um daqueles com tampa de vidro e cheguei a ver na Temu e na Shein, mas era coisa para custar 20 e tal euros e eu não quis dar esse dinheiro todo. Agora, claro, gostava de ter uma tampa de vidro, ainda vou ter que a comprar à parte. Mas pronto, vou tentar, vou tentar desenformar aqui o nosso bolo para o prato, para ver se vai funcionar. Agora vamos lá ver se isto vai desenformar. Uhul! Está lindo! Mas ainda está super quente, então eu vou esperar que ele arrefeça um bocadinho e depois coloco um bocadinho de açúcar em pó por cima e corto uma fatia para vermos o interior. Mas a sério, está um cheirinho maravilhoso. Vocês tinham que sentir o cheirinho que este bolo está aqui a dar, está mesmo muito bom. Bolinho de mármore feito, super saboroso e muito cheirosinho, a sério, este cheiro a bolo pela casa toda é algo que eu adoro, principalmente no inverno, porque de verão não dá vontade nenhuma de ligar o forno, não é? Mas de inverno não há coisa melhor, a sério, é cheiro a pão e cheiro a bolo, para mim é a melhor coisa do mundo.
E assim, olhem, temos aqui um daqueles clássicos que sempre existiram nas nossas casas. Eu lembro-me de ser miúda e a minha mãe fazer este bolo de mármore e era sempre um sucesso, porque eu sempre gostei muito daquela coisa de metade da massa de baunilha, metade da massa de chocolate. Se vocês não gostarem de baunilha, podem substituir por raspas de laranja, que também fica muito, muito bom. E pronto, fica aqui a minha sugestão de hoje. Eu estava com muita vontade de fazer assim uma série de bolinhos para o café, talvez de 6 vídeos, então contem-me nos comentários que receita de bolo é que vocês gostariam que eu trouxesse. Esta é a primeira e vamos ter então mais 5, mas se vocês quiserem mais receitas de bolos, para além de todas aquelas que existem aqui no canal, também no meu Instagram tem muita receita. E eu também tenho um e-book com receitas de bolos, então eu vou deixar ficar o link desse e-book na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário, vou fixá-lo, vocês podem adquiri-lo. Tem muitas receitas de bolos, receitas assim simples, bolos mais festivos, bolos de chocolate, bolos de fruta, de frutos secos, enfim. Tem lá realmente muitas sugestões para vocês poderem fazer nas vossas casas, então o link vai ficar na descrição do vídeo, se vocês quiserem adquirir, eu agradeço muito. E então, já sabem, digam nos comentários que bolinhos é que vocês gostavam de ver aqui nesta série. Eu despeço-me, muito obrigada por terem assistido, um beijinho grande e até ao próximo vídeo. Tchau!